Senhor. Vamos mais uma mensagem. Glória a Deus. Vamos escutar um pouco a palavra do Senhor. Agradeço a todos do canal, todos que estão compartilhando, que estão ouvindo as pregações, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Vamos ler uma palavra no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Diz assim: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por trás dele, aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe aos pés com lágrimas, regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-o com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-lhe, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Então, não tendo eles com que pagar, pagou-lhe, perdoou-lhe a ambos. Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e tu não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta mulher, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a mulher: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começavam a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Nesse texto, nós podemos aqui identificar o que realmente é a graça de Deus. O que realmente é o Evangelho. Neste texto, Jesus mostra a diferença que há na graça de Deus revelada através da sua mensagem e a religião criada e a religião exposta pelos fariseus. Nós vemos que a graça de Deus manifesta o amor de Deus pelos homens. A religião demonstra o inverso do amor. Nós vemos a graça aqui sendo manifesta de forma muito profunda. Então, ao começar, meus irmãos, a detalhar esta palavra, nós temos que entender uma coisa. Jesus está na casa de um judeu. Jesus está na casa de um fariseu. Fariseu é alguém que cumpre toda a Torá. Fariseu é alguém que conhece as leis de Deus e tem o dever de ensinar as pessoas a como guardar e obedecer os preceitos de Deus.
Então Jesus entra na casa de um religioso, alguém conhecedor da Torá, alguém conhecedor dos mandamentos, alguém conhecedor dos preceitos. E Jesus então ele foi convidado a ir na casa deste fariseu a fim de comer com ele. Então veja o contexto. Jesus entrou na casa de alguém que se dizia ser representante de Deus, se dizia ser representante da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Mas nós vemos aqui atitudes que realmente demonstram que a religião, ela torna a pessoa uma pessoa amarga, ela torna a pessoa uma pessoa que faz acepção, ela torna uma pessoa egoísta, uma pessoa que pensa somente em si próprio e não no próximo. Em primeiro ponto, a graça, ela não discrimina ninguém. A graça, ela não exclui ninguém. Muito pelo contrário. O texto diz que Jesus, ele sabia que a mulher era pecadora. Jesus sabia que a mulher havia cometido diversos pecados. Jesus poderia muito bem lhe proibir de tocar nele. Jesus poderia proibir esta mulher de se aproximar dele. Mas nós vemos que a graça de Deus, ela abraça os pecadores. A graça de Deus, ela deixa todo mundo livre para se aproximar de Deus. Mas aqui nós entendemos que a graça de Deus, ela não traz discriminação. Observe o texto diz que esta mulher, ela chega aos pés de Jesus, dentro da casa deste fariseu, dentro da casa deste religioso, dentro da casa deste homem que conhecia os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que Jesus sabia quem era esta mulher. Eu vou repetir, Jesus sabia quem era esta mulher, Jesus sabia o que esta mulher praticava. E também a Bíblia diz que o fariseu também conhecia esta mulher. O fariseu também sabia quem era esta mulher. O fariseu também sabia o que esta mulher praticava. Tanto é que a Bíblia diz que quando o fariseu viu a mulher fazendo aquilo, ele pensou dentro do seu coração: se este homem soubesse quem é esta mulher, e se ele fosse de fato profeta, e soubesse quem é esta mulher, ele não permitiria que esta mulher lhe tocasse ou chegasse perto dele. Veja, duas coisas distintas. As duas pessoas, Jesus e o fariseu, os dois sabiam o que a mulher havia feito. Os dois sabiam o que a mulher tinha cometido. Os dois sabiam que ela era uma pecadora. Mas a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o pensamento do fariseu, sabendo a intenção do coração do fariseu, Jesus lhe faz uma analogia, Jesus lhe faz uma pergunta, Jesus expõe a ele uma pergunta, e uma pergunta simples, de fácil interpretação. E nós vemos que o fariseu, ele sabe responder bem, ele sabe falar bem, ele sabe entender bem a questão do discernimento da fala de Jesus. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a graça de Deus, ela não discrimina alguém que pecou. A graça de Deus não discrimina pessoas que pecaram. Não. Deus, o interesse de Deus é que essas pessoas se aproximem de Jesus para que o poder do amor que Jesus tem por ela possa mudar a sua vida, mudar o seu coração e mudar a sua história. Então nós vemos aqui a diferença de um fariseu e a diferença de Jesus. Primeiro, Jesus não pergunta o que essa mulher tinha feito. Jesus não pergunta quais pecados que essa mulher havia cometido. Jesus não pergunta quem era esta mulher. Portanto, a religião, ela é totalmente ao inverso. A religião pergunta qual é a sua origem. A religião pergunta o que você fez, o que você cometeu. A religião pergunta qual é a sua condição.
Perguntas essas que o próprio Filho de Deus não faz. Perguntas essas que próprio Jesus não faz. Por quê? Porque não é essa a intenção de Deus. Não é essa a intenção do Filho de Deus. Pois bem, ele conhece todas as coisas. Ele sabe o interior de cada pessoa. Aleluia. Glória a Deus. O fariseu então se declara ser santo. O fariseu se declara alguém que merece o reino de Deus. Alguém que por meio das suas obras, por meio da sua força humana, ele merece estar sentado à mesa com Jesus. Mas o que nós vemos aqui? Nós vemos Jesus aqui simplesmente agindo de forma muito profunda. Versículo 38. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar com seus cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-o com unguento. Veja, esta mulher, ao se aproximar de Jesus, ela já entra neste ambiente, ela já nem se apresenta, ela simplesmente vai direto aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela chega chorando e as suas lágrimas banham os pés do Mestre. Ela derrama as suas lágrimas nos pés de Jesus. Jesus está impactado vendo aquilo porque sabia que no interior desta mulher ela já havia se arrependido dos seus pecados. Os pecados que esta mulher havia cometido já tinha arrependimento verdadeiro e profundo no seu interior. Mas o fariseu, ele não escuta a confissão. O fariseu não vê ela confessar os pecados e pedir perdão, ou pedir conselho, ou pedir uma ajuda, não. O fariseu só consegue enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Jesus, ele olha para dentro do interior, para dentro do coração. E é isto que acontece com esta mulher. A mulher chega arrependida dos seus pecados, arrependida da sua vida passada. E a Bíblia diz que enquanto ela está chorando, as suas lágrimas estão molhando os pés de Jesus, ela pega com os seus próprios cabelos e usa como se fosse uma toalha e começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Veja que ação poderosa desta mulher. Veja o que é um arrependimento sincero, verdadeiro. Veja qual o impacto que Jesus causa no coração de alguém que se aproxima dele. Aleluia! E nós vemos a religião aqui junto com o ministério de Jesus. Jesus age de uma maneira, a religião age de outra. Jesus não discriminou, o fariseu discriminou. Jesus não a condenou, o fariseu estava condenando. Jesus sabia de seus pecados e já sabia que ela havia se arrependido. O fariseu sabia dos seus pecados e dizia, ainda acusava no seu interior, se ele soubesse quem é esta mulher que havia pecado, não deixaria ela se aproximar dele. Aleluia. Duas coisas distintas, duas realidades distintas. E é isso que nós vemos nos nossos dias. Pessoas não conseguem ter um discernimento espiritual e acabam julgando as demais. Por quê? Porque elas gostam de ver coisas com seus próprios olhos. Elas não entendem que Deus, ele é espírito e enxerga o interior dos homens. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia continua dizendo que esta mulher, ela traz unguento. E este unguento, ela começa a ungir Jesus. Veja, essa mulher teve um ato extremamente de fé. Ela teve um ato extremamente de alguém determinado a sair daquele local, abençoado por Deus. Mas a religião acusa. A religião só olha o que é feito de errado. A religião só sabe querer saber da origem, da escolha, do local, da sua condição, o que fez, o porquê que fez. Veja, tudo isso interessa à religião. Mas para Jesus,
O que interessa é um coração arrependido dos seus pecados. Glória a Deus. Então nós vemos que a graça não discrimina, mas a religião condena. A graça não discrimina, mas a religião exclui. A graça não discrimina, mas a religião faz acepção. A graça não discrimina, mas a religião pensa estar num alto patamar diante de Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui na leitura. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 7, versículo 39 e 40. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, se este fora profeta, veja, agora ele também está julgando Jesus, dizendo que se Jesus fosse profeta, olha a pretensão humana, olha quanta arrogância no coração de uma pessoa. Veja, quando alguém não tem o amor no seu coração aperfeiçoado, quando alguém não tem um sentimento de misericórdia no seu coração, ele pensa exatamente como pensou o fariseu. Se este fora profeta, ele saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Olha a pretensão do fariseu, versículo 40. Jesus, respondendo, disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, diz-lhe, mestre, um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e o outro 50. Veja, meus irmãos, para Deus não importa. A Bíblia está dizendo que um devia 500. Quem é que devia 500? Era a mulher. A mulher devia mais, porque havia cometido muito mais pecados que o fariseu. Mas o fariseu também devia. O fariseu não estava livre disto, não, ele também devia. Embora fosse 50, mas também estava em dívida. E Jesus está dizendo que nenhum dos dois tinha como pagar. A religião ensina que tem como pagar. Jesus está dizendo que não tem como pagar. O único que pode pagar é o próprio Filho de Deus. E ele pagou lá na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, que a religião nos ensina de forma diferente. A religião diz que nós temos como que pagar o preço pelo pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus já pagou o preço pelo pecado. Mas a religião continua ensinando que o preço ainda tem que ser pago. Mas Jesus está dizendo que não tem como pagar esse preço. Que somente Ele, somente Cristo, somente o seu sacrifício, somente o seu sangue é quem pode pagar o preço pelo pecado. E isto se cumpriu na sua vida e no seu ministério. O preço pago por Jesus é um preço perfeito e um preço para sempre. Não existe mais preço para pagar. Jesus já pagou o preço pelo pecado. Então o que acontece hoje? Hoje nós só temos que nos arrepender quando nós pecarmos. Porque o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. E a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito diante do Pai. A graça também, para não ficar muito extenso, a graça também ela é escatológica, pois Cristo estava vendo o futuro onde nós estamos inseridos. Não foi por obras, escute, não foi por obras, não foi por força, não foi por querer nosso, mas sim pelo poder de Cristo e pelo poder do Evangelho. A graça nos alcançou e não foi porque nós queremos, não foi porque nós desejamos, não foi porque nós fizemos obras para ter direito a esta graça. Não, não foi pela nossa inteligência, não foi pelo nosso desejo íntimo, não. A Bíblia diz que foi pela graça de Deus manifestada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então ninguém pode bater no peito e dizer que se converteu porque quis. Ninguém pode bater no peito e dizer que pagou o preço para estar na presença de Deus. Não.
A Bíblia diz que foi Deus que escolheu. A Bíblia diz que foi Deus que separou. A Bíblia diz que é Deus que abre o nosso coração para nós compreender e para nós nos arrepender do pecado. A Bíblia diz que é Deus quem gera a tristeza em nós quando nós cometemos algo de errado, para que Ele use de misericórdia, use de amor e nos perdoe e nos purifique de todo o pecado. O evangelho pregado hoje é muito diferente do evangelho que Jesus ensinou. O evangelho que Jesus ensinou é um evangelho totalmente baseado no amor e na misericórdia e no poder do sacrifício de Cristo Jesus. A graça de Deus não é baseada pelas obras, a graça de Deus é baseada pela fé. É somente pela fé que nós alcançamos a misericórdia de Deus. É pela fé que alcançamos a salvação. É pela fé que Deus pode nos usar. É pela fé que Deus pode curar as enfermidades. É pela fé que Deus pode restaurar alguém. É pela fé que Deus pode salvar o familiar de alguém. Tudo é por meio da fé. A fé veio a nós, seres humanos, por meio de Cristo, por meio da graça de Deus. Eu repito, a palavra graça, ela vem do latim e, mudando para o grego, ela significa amor incondicional, favor imerecido. Deus nos amou de uma forma muito profunda, de uma forma que nós não conseguimos entender, mas Ele nos amou. E em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Veja, foi o amor de Deus que nos atraiu. Foi o amor de Deus que nos conquistou. Foi o amor de Deus, mediante seu Filho, que nos resgatou da morte e do pecado. Não foi pela força nossa. Não foi pela força dos nossos braços, não. Foi o sacrifício poderoso do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode bater no peito e dizer te arrependa. Deus tem que agir. Deus tem que fazer. Deus tem que tocar no coração do homem. A única coisa que o homem pode fazer é simplesmente deixar entrar a palavra, entrar o conselho, aceitar de bom grado a mensagem, e Deus com certeza fará aquilo que lhe apraz. Paulo falando aos romanos, a igreja que estava em Roma, a igreja que estava na Galácia, falando para a igreja que estava em Éfeso, falando para a igreja que estava em Corinto, Paulo sempre pregou dizendo que a salvação ela é por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a graça de Deus é baseada na fé. E a fé é um dom de Deus. A fé não veio por nós, não veio de nós, não é fruto nosso. A fé é um dom de Deus. A graça de Deus também, ela gera arrependimento e paz. Quando Deus consegue gerar isto em nós, isso traz arrependimento sincero. Junto com o arrependimento vem o alívio daquele mal. O mal é extirpado do nosso coração. O mal, ele sai do nosso espírito. E quando ele sai, a paz de Cristo, ela entra dentro do nosso interior. E nós então conseguimos sentir paz novamente com Deus. Essa paz é uma unidade com Deus, é uma união com Deus, é uma intimidade com Deus. É uma instabilidade com Deus. A graça de Deus, ela gera arrependimento e paz. A graça de Deus também gera gratidão e amor. Todos que receberam a graça de Deus são gratos a Deus. Eles têm uma gratidão no seu coração. Eles têm amor por aquele que os amou até a morte, entregando a sua vida em resgate das nossas almas. Então veja, para concluir, a religião, ela é baseada somente naquilo que tu pode fazer, nas obras. A religião, ela discrimina. Ela só sabe olhar para aquilo que a pessoa faz de errado. Ela só sabe julgar aquilo que ela vê.
ela só sabe dizer que alguém é espiritual quando ele enxerga a pessoa fazendo alguma coisa, orando, jejuando, evangelizando, pregando. Isto, na mente de quem é fariseu, é mostrar que alguém é espiritual. Mas não foi isso que Jesus ensinou nesta passagem. Vamos aqui memorizar bem claro. Jesus, ele conhecia os pecados da mulher e quem era aquela mulher. O fariseu, ele conhecia os pecados daquela mulher e quem era aquela mulher. Mas a Bíblia diz que tanto o fariseu quanto a mulher eram pecadores. Um devia mais, um devia menos, mas os dois deviam. E os dois não tendo com que pagar, isso foi Jesus que falou, não tendo com que pagar, foi perdoado a ambos. E agora vem a palavra-chave. Jesus pergunta para ele, desses dois credores, quem vai amar mais? E a resposta do fariseu é sábia. Quem muito foi perdoado. O fariseu sabe responder, mas não sabe ter o sentimento que tinha no coração do Filho de Deus. O fariseu sabe dar uma boa resposta, mas não tem este amor dentro do seu coração. O fariseu sabe expor bem a palavra muitas vezes, mas não consegue amar uma pessoa como esta mulher aqui, que foi amada por Jesus e foi perdoada os seus pecados. Aleluia. A religião discrimina, mas a graça, ela perdoa e ela sara as feridas do nosso coração. Glória a Deus. E para encerrar, vamos ler o versículo 50 do livro de Lucas, no capítulo 7, diz assim. Jesus falando para esta mulher, vou ler um pouquinho antes, o 49 para encerrar. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50 encerra. E disse Jesus à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isto é o efeito da graça de Deus. A tua fé te salvou, não foram as tuas obras. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Glória a Deus. Veja esta mensagem. Procure não ser como um fariseu. Embora pecasse pouco, mas se julgava ser melhor, ser mais espiritual, se julgava estar numa posição melhor do que aquela mulher pecadora. Não seja assim. Não seja hipócrita. Não seja desta maneira. Seja como Jesus. Jesus era santo, sem pecado, era puro, era o Filho de Deus, mas tinha amor no seu coração. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e que a graça poderosa de Deus, ela possa abundar dentro do nosso coração e que possamos de fato amar da maneira o qual Deus tem nos amado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.